Olá, amigos. Que bom estar com vocês hoje. Eu quero que você saiba que este momento não é apenas um vídeo na internet, não é só mais uma aula qualquer. Este é o começo de uma jornada que pode mudar a sua vida. Nós estamos iniciando juntos o desafio Fábrica Saúde. Serão 5 dias que podem se tornar um ponto de virada para você, na sua vida. 5 dias para abrir os olhos, para despertar a consciência e principalmente para experimentar na prática que o seu corpo pode mais do que você imagina. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu como nos últimos anos nós temos mais tecnologia, mais remédio, mais hospitais, mais médicos e ao mesmo tempo mais doenças? Hoje em dia, você aperta um botão e recebe a comida em casa em 10 minutos, não é mesmo? Você tem celular, computador, internet, aplicativos que fazem de tudo para você. Mas, apesar de toda essa modernidade, nunca tivemos tanta gente cansada, estressada, depressiva, doente. Alguma coisa está errada, não é mesmo? Você não acha? Muita gente vive nesse ciclo neste momento. Acorda cansado, corre para o trabalho, come qualquer coisa no meio-dia, passa horas preso no trânsito, sentado diante do computador, volta para casa sem energia para dar atenção à família. Janta tarde e mal, deita grudado com o celular, dorme mal e no dia seguinte repete tudo de novo. Aí começam os sintomas: dor de cabeça frequente, azia, refluxo, cansaço constante, dificuldade na concentração, mau humor, e quando procura um médico, presta atenção, muitas das vezes recebe apenas um remédio para silenciar o sintoma, mas não para tratar a causa. Talvez você já tenha ouvido frases como essa: isso é normal, é da idade, é assim mesmo, todo mundo sente isso, mas eu preciso ser direto com você. Não é normal. Não é normal viver cansado, não é normal viver sem energia, não é normal viver com dor. A vida foi feita para ser plena, para ser vivida com alegria, vitalidade e paz. Se você está aqui hoje, é porque, de alguma forma, existe dentro de você uma voz que diz: eu não aceito mais viver assim. Eu quero mudar. Eu quero te dar os parabéns por isso. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem coragem de reconhecer que precisa mudar. Pois é, esse é um detalhe importante. Eu sou Gino Albuquerque e eu não estou aqui só como alguém que estudou por anos a morfologia do sangue vivo. Não, não é por isso. Eu não estou aqui só porque eu estudei a saúde natural. Eu estou aqui como alguém que já esteve à beira da morte, que ouviu os médicos dizerem que não havia mais nada, que não havia mais saída, que teria apenas alguns dias de vida. Mas também, eu estou aqui como alguém que descobriu na prática que o corpo tem uma força incrível de cura. Pois é, e se regenerar. Quando a mente aprende a dar condições certas para ele, é por isso que todos os dias eu digo para todo mundo: não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. Você tem que digerir tudo na sua vida. Eu quero caminhar junto com você. Eu quero te mostrar que o seu corpo está falando com você o tempo inteiro. A questão é: você está ouvindo? Você está prestando atenção aos sinais que estão, ou está ignorando eles, empurrando com a barriga, esperando a doença chegar para então fazer algo? Hoje, no primeiro dia, o nosso objetivo é simples e poderoso. Eu quero que você tenha clareza do estado em que está a sua saúde. Por isso, eu preparei um formulário de autoavaliação. No final desta aula, você vai preencher para descobrir onde os seus hábitos estão te sabotando. Talvez você se surpreenda, talvez até se assuste, mas eu garanto, esse espelho é necessário, porque só quando a gente enxerga a verdade é que pode começar a transformação. Então, se concentra, fica comigo, vamos até o final, ok? O que você vai ouvir hoje pode ser um divisor de águas entre continuar vivendo do mesmo jeito ou escolher um futuro de energia bem melhor, com vitalidade e saúde. Vamos começar? Esta é a minha história. Eu quero que vocês prestem muita atenção ao que eu vou contar agora, ok? Não é apenas uma introdução, não é somente uma história de vida, é uma chave que pode transformar a forma como você enxerga a saúde, como você vê a vida. Porque não é teoria, não é livro, não é aula de faculdade, é a minha vida. Uma vida que começou com um diagnóstico de morte. Sim, minha gente, de morte. Mas que terminou, com certeza, da vida. Eu, Gino Albuquerque, ouvi dos médicos dizerem para mim que eu tinha menos de 30 dias de vida. Presta atenção, sabe o que é sentir isso na pele? Ouvir uma coisa dessa? Eles disseram: Gino, não existe cura para esse câncer. Não existe tratamento. Aproveite o tempo que lhe resta. Minha gente, é difícil ouvir uma coisa dessa. Mas eu estou aqui com você hoje, com energia, para forçar a barra na sua mente e você poder entender que a vida muda. Você pode mudar. Eu já tinha enfrentado uma dor imensa, uma dor de perder a minha esposa para o câncer. Ela era uma mulher que eu amava, minha companheira de vida. Nós sonhávamos em envelhecer juntos, mas de repente a doença entrou em nossa casa e levou embora a minha alegria. Quem já perdeu alguém querido sabe o silêncio da ausência. Ele é ensurdecedor, minha gente. A cadeira vazia, o travesseiro do lado, que não é mais ocupado, a rotina, que de repente fica sem sentido. Depois dessa perda, quando eu ainda carregava o luto dentro de mim, o câncer bateu à minha porta.
mas dessa vez era comigo. Glioblastoma multiforme, grau 4 no cérebro. Um nome difícil e pesado, mas o que ele significava era simples, morte certa. Nenhum caso de cura fora registrado no mundo. E o médico olhou para mim e disse: Jimmy, infelizmente você não tem mais de 30 dias de vida. Repetiu a frase, e aquilo não foi bom para mim. O chão desapareceu. Eu já estava em estado terminal. Não saía mais da cama, urinava na cama, defecava na cama. Eu dependia das outras pessoas para fazer as coisas para mim. As coisas mais simples eu dependia de todos. Porque quando eu vi aquela sentença, eu perguntei ao médico: doutor, o senhor desistiu de mim, não é mesmo? E ele respondeu com frieza: claro, não existe mais cura para essa doença, não existe cura, não existe mais medicação para dar a você. Amigos, vocês conseguem imaginar ouvir isso? Olhar nos olhos de alguém e ver que para ele, sua vida já acabou? Naquele instante, eu poderia ter aceitado, mas algo mais acendeu dentro de mim. Eu olhei nos olhos daquele médico e estava com raiva dele, não posso negar a vocês. Eu disse: eu não vou morrer deitado, doutor. Eu vou morrer em pé e ainda vou lhe enterrar um dia. Por incrível que pareça, aquela fúria, aquele momento, transformou a vida. Uma energia tomou conta do meu corpo. Era como se eu tivesse recebido uma nova vida. Eu não consigo explicar em palavras, com palavras, mas foi real. Até poucos dias antes, eu estava imóvel, não conseguia levantar da cama. E, de repente, era como se eu pudesse correr. Uma energia tomando conta do meu corpo, pudesse até jogar bola. Naquele dia, naquela noite, eu falei com Deus, mas não foi uma oração normal, realmente não foi. Foi uma oração de revolta. Eu já tinha pedido tantas vezes a cura, e dessa vez eu briguei com Deus. Eu disse: Senhor, eu não quero mais pedir que você me cure. Eu quero pedir o poder da cura. Por favor, me ensine a fazer o meu corpo se curar sozinho, porque eu sei que o nosso corpo foi criado para curar-se só. Foi uma oração de desespero, mas também de entrega. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele. 4 dias depois desse dia, o telefone tocou, era meu filho, ligando da Califórnia. Ele disse: pai, eu conheci um médico, um morfologista. Ele disse que câncer é fácil de curar. Eu quero que o senhor venha para cá de imediato, ok? Vocês não têm noção o que isso significa, a gente ouvir uma coisa como essa. De um homem que não saía mais da cama, agora eu estava me preparando para pegar um avião rumo à Califórnia. 5 dias, minha gente, depois desse dia, lá estava eu embarcando sozinho. Eu ainda estava muito fraco para sair do avião, levei tempo, levei mais de 30 minutos. As pessoas queriam me colocar numa cadeira de rodas, mas eu recusei, eu disse: eu não vou morrer deitado, eu vou morrer em pé, eu vou levantar, por favor, me deixem levantar. E assim eu fiz, consegui me levantar, passo após passo. Cada passo parecia um milagre. Na manhã seguinte, eu conheci o Dr. Hugo Smith. O consultório dele era simples, nada de luxo, nada de grandes espelhos, apenas um microscópio, um computador e uma impressora. Ele pediu para tirar uma gotinha de sangue da ponta do meu dedo, colocou no microscópio e projetou na tela do computador a imagem que estava no microscópio. Uma coisa incrível. Pela primeira vez eu vi dentro de mim. Eu vi parasitas, bactérias, toxinas, vi o câncer. Era como se o inimigo estivesse diante dos meus olhos. O Dr. Hugo disse algo que mudou a minha vida. Jimmy, se o sangue estiver limpo, não tem doença que fique no corpo. Eu vou lhe preparar para isso. E completou: tudo que vive precisa se alimentar, não é? Se você parar de tirar a alimentação, não morre? Pois é, nós sabemos o que o câncer come. Vamos tirar a alimentação dele e fortalecer o seu corpo para a cura, porque quem cura é o corpo. Nenhum remédio do mundo tem condições de curar ninguém. Simples. Me sugeriu alimentos e suplementos para limpar o meu sangue, que eu deveria priorizar para alcalinizar o meu corpo. Parece simples, não é? Mas foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu tive que abandonar alguns prazeres, como a batata frita, ok? E tive que aprender a comer o que eu nunca gostei, assim como a couve. Eu não gostava de couve, mas me disseram que a couve era boa. Eu enrolava, fazia um canudinho e mastigava sofrendo, mas mastigava e engolia, porque era a minha vida em jogo. Ele disse também: com o inimigo, a gente não faz 2 coisas. A gente não dá trégua, porque ele se rearma. E a gente não alimenta, porque ele fica forte. Gente, no final dessa consulta, ele colocou a mão no meu ombro e disse: quando você estiver curado, se você quiser, vem para cá que eu vou te ensinar tudo isso. E, gente, ele não disse se, ele disse quando. Ninguém havia falado daquela forma para comigo. Os médicos me deram apenas dias de vida, mas aquele homem, com simplicidade, me transmitiu a esperança. Eu decidi acreditar. Quando meu filho pagou a consulta, ele me ajudou a levantar, que eu estava muito fraco, o Dr. Hugo disse algo que confirmou a minha oração a Deus. Lembra quando eu falei que eu já curei 436 pessoas? Pois eu menti. Eu nunca curei ninguém, Jimmy. A única coisa que eu fiz foi mostrar os inimigos que as pessoas têm dentro dela, que estão dentro do corpo, que estão no sangue, e dizer quais são as armas que deveriam ser usadas para tirar esse inimigo. As pessoas que se curaram foram aquelas que obtiveram o poder da cura. Naquele momento, meus olhos se encheram de lágrimas, porque 5 dias antes, minha gente, 5 dias antes, eu havia pedido exatamente isso a Deus, o poder da cura.
Ali eu entendi que tinha respondido, que Deus havia respondido ao meu pedido. A partir dali, a minha luta começou. Eu mudei minha alimentação, mudei minha forma de pensar, me comprometi com a vida. E 15 meses depois, 15 meses, eu estava de volta no Dr. Hugo. Não apenas vivo, mas transformado. Eu não era mais o mesmo Jimmy. Eu era alguém que tinha vencido a morte, aprendido com a dor e descoberto um novo propósito. E eu quero que você pense comigo agora. Quantas vezes você já ouviu dizer para você, não tem jeito? Quantas vezes já te disseram que o problema não tem solução? Quantas vezes você acreditou que a sentença era definitiva? Presta atenção. Eu estou aqui para te dizer que não é assim. Nosso corpo tem uma força incrível de cura. Deus nos deu um organismo com 3 capacidades básicas, simplesmente 3 extraordinárias. Limpar-se sozinho, curar-se sozinho e adaptar-se. Mas para isso precisamos dar as condições certas. Amigos, presta atenção. A minha história não é sobre mim, é sobre você. É sobre entender que nunca é tarde para recomeçar, em tudo na vida. Okay? É sobre acreditar que mesmo quando dizem que acabou, ainda assim Deus manda um outro caminho. Esse é o meu testemunho. Eu que um dia estive deitado esperando a morte, hoje estou de pé, cheio de energia para dizer a você, se você mudar seus hábitos, se você ouvir o seu corpo, se você decidir lutar, a transformação também é possível para você, para o seu corpo. Depois que eu me levantei daquela cama, depois que decidi não morrer deitado, a minha vida nunca mais foi a mesma, com certeza. Mas eu quero deixar algo muito claro. Quando eu voltei para aprender com o Dr. Hugo, a coisa foi simples. Não foi porque eu tinha em mente mudar o mundo. Não, não foi isso. A verdade é, eu tinha 2 desejos básicos, muito simples. O primeiro, nunca mais adoecer. Esse era o propósito. Eu sabia que o estar preso a uma cama era um perigo para o ser humano, porque afinal para a morte, não é mesmo? Estar debilitado, sem forças. Eu nunca mais queria passar por aquilo. E o segundo desejo era, ainda mais profundo, proteger a minha família. Eu já tinha perdido a minha esposa, ok? Que eu amava para o câncer, 3 anos antes. Já falei isso antes para vocês. Eu mesmo enfrentei a sentença de morte. Eu não aceitava que essa tragédia que se repetisse na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, com os meus netos. Na minha descendência, isso não poderia acontecer mais. Foi isso que me moveu. Eu não voltei aos estudos com um sonho grandioso de transformar a humanidade. Nunca pensei dessa forma. Eu voltei com o coração de um marido, de um pai, de um homem, que não queria mais ver a sua família sofrer. Eu me tornei discípulo do Dr. Hugo. Pois é. Ele me mostrou que uma única gota de sangue podia revelar toda a história que está dentro do ser humano, por incrível que pareça. Ali estavam os parasitas, as bactérias, as toxinas acumuladas, tudo aquilo que o corpo não conseguia eliminar. Pela urina, pelo suor, pela lágrima, pelas fezes, pelas unhas, pelo cabelo, ficava guardado no sangue. E era esse o acúmulo que abria espaço para as doenças. Com ele, eu aprendi que quando o sangue está limpo, realmente não existe doença que fique no corpo. Essa é a razão de tudo que eu faço hoje. Isso mudou a forma como eu via a saúde. Não era mais como combater sintomas, era sobre limpar a raiz do problema, ir na raiz do problema. Mas eu não quis parar ali. O que eu aprendi com o Dr. Hugo acendeu em mim uma outra chama. Então eu decidi estudar mais. E eu mergulhei de cabeça realmente. Eu era um executivo nos Estados Unidos, tinha empresas, negócios, conforto financeiro. Eu larguei tudo, minha gente. Eu larguei tudo, deixei tudo para trás. Uma vida estável, para começar tudo de novo. Voltei para a escola, sentei no banco como um aluno iniciante. Eu estudei em diferentes países porque queria aprender com os melhores. Minha decisão era essa. Estudei nos Estados Unidos, onde já vivi, onde eu vivo, inclusive, há mais de 50 anos. Aprendi métodos avançados de microscopia na Alemanha. Estudei com professores de precisão científica, muito importante esse detalhe. Professores que tinham uma forma rigorosa de analisar o sangue no Canadá. Eu fiz isso. Conheci também abordagens complementares que uniam ciências e prática clínica. E não parei por aí. Fiz cursos em diferentes lugares, buscando sempre ampliar a minha visão. Eu não queria uma única perspectiva. Eu queria enxergar a mesma ciência sob vários ângulos, até ter certeza de que dominava cada um detalhe, porque eu não estava estudando por vaidade. Eu estava estudando para mim, para nunca mais adoecer e para proteger a minha família. Olha, minha gente, depois da morfologia, eu quis ir além. Eu queria entender não apenas o sangue, mas também o mundo invisível que habita dentro de nós. E foi assim que eu me formei em microbiologia. Estudei bactérias, vírus, parasitas, fungos. Aprendi como eles interagem dentro do corpo, como se aproveitam das nossas fragilidades, como se multiplicam. Quando a imunidade cai, eles se fazem presente. Mas eu também queria unir isso àquilo que Deus me deixou na natureza. Então me tornei naturopata clínico.
porque eu acredito que a natureza carrega as ferramentas que precisamos para fortalecer o corpo, devolver a ele a capacidade de curar-se e se adaptar. Eu não queria acumular títulos, eu queria juntar ciência e prática, teoria e experiência, razão e espiritualidade. Mas deixa eu abrir meu coração para vocês mais uma vez. Essa escolha não foi fácil. Eu deixei para trás 4 empresas que estavam prosperando nos Estados Unidos. Presta atenção. 4 empresas. Deixei estabilidade, deixei status. E muita gente me chamou de louco. Pois é, de estar louco. Mas eu sabia que a vida que eu queria viver não era feita de números, não era feita na conta bancária. Eu queria viver o suficiente para ver meus filhos crescerem, meus netos nascerem. Eu queria deixar um legado, mas um legado de saúde, não de riqueza. E isso fez toda a diferença na minha vida. Quando comecei a entender que era sobre multidões, eram casos individuais também, pessoas que chegavam até mim porque já não tinham mais esperança. Eu me lembro de um dos primeiros casos que atendi, uma senhora que sofria com dores constantes, cansada, desenganada pela medicina convencional, é claro. Quando eu analisei o sangue dela, vi uma sobrecarga enorme de toxinas, má digestão, parasitos, fungos, estado de mutação. Eu fiz as sugestões para a limpeza do sangue dela. E com pequenas mudanças na alimentação, no estilo de vida que ela levava, okay, em poucos meses, minha gente, em poucos meses, ela estava vivendo de novo uma vida diferente. Ela voltou a brincar com os netos, se movimentar com mais frequência. Ver o sorriso dela depois de tanto sofrimento foi uma confirmação para mim. Eu estava simplesmente no caminho certo. Histórias assim começaram a se multiplicar. Homens e mulheres que chegaram derrotados saíram com esperança. Eu não curo ninguém, minha gente, por favor. Eu deixo bem claro isso daí. Eu mostro o inimigo que as pessoas têm dentro dela, no sangue. E digo quais são as armas que devem ser usadas contra esses inimigos. Somente isso. As armas são para combater esses inimigos. Eles experimentam transformação e cura. Com o tempo, meu trabalho começou a ser reconhecido. Primeiro foram convites para partilhar, né, em pequenos encontros. Depois, congressos de saúde natural nos Estados Unidos. Mais tarde, conferências. Fiz conferência na Alemanha, no Canadá, na América Latina. Eu já subi em palcos, pois é, já subi em palcos internacionais. Já dei entrevistas em jornais, televisões. Recebi prêmios por dedicação à saúde natural. Mas deixa eu dizer algo para vocês hoje. Não são os prêmios que me movem. Não são os títulos que me movem. É olhar para cada pessoa que estava sem esperança e hoje, tem vida. É saber que filhos não ficaram órfãos. É saber que famílias não foram destruídas pela doença. Porque alguém aprendeu a cuidar do sangue. Amigos, eu não comecei essa jornada para mudar o mundo. Eu comecei para proteger a minha família. Mas no caminho, Deus me mostrou que esta missão era muito maior. E hoje, eu sei que o propósito da minha vida é compartilhar este conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Pois é, eu quero compartilhar com todos o que eu vivi, o que o médico havia me dado simplesmente 30 dias de vida e eu já estou aqui. E eu sou considerado hoje uma das maiores autoridades em morfologia do sangue vivo no mundo. Eu estou aqui neste desafio para mostrar que a minha história pode ser também o ponto de virada da sua história, na sua vida. Porque assim como eu quis proteger a minha família, eu sei que você também quer proteger a sua família. E é isso que a Fábrica Saúde pode te entregar. Ferramentas para blindar a sua vida e cuidar de quem você ama. Muita gente acredita que saúde é simplesmente um termo, é não ter doença. Mas eu preciso que você entenda que saúde não é essência de dor, ausência de dor. Saúde não é presença de vida. Saúde é acordar com energia, com disposição para trabalhar, para brincar com os filhos, para sonhar. Saúde é levantar da cama sem dor, é ter vontade de viver o dia, é rir e com muita leveza. A saúde é felicidade. Só que a maioria das pessoas chama de normal. Mas, na verdade, é um corpo gritando para o socorro. Você já ouviu alguém dizer, a dor de cabeça é normal, cansaço é normal, é da idade, refluxo, gastrite, tudo isso todo mundo tem. Eu quero dizer uma coisa para você e afirmar algo forte. Não é normal. Viver doente não é normal. Viver cansado não é normal. O sistema de saúde convencional nos ensinou errado. Ele nos ensinou a procurar ajuda quando já estamos doentes. Mas a saúde de verdade não começa no consultório, começa no dia a dia, no prato que você escolhe, na água que você bebe, da forma como você pensa, na qualidade do seu sono, na sua capacidade de ouvir os sinais do corpo. E essa é a diferença que nós vamos viver aqui na Fábrica Saúde. Não vamos falar de remediar sintomas. Nós vamos falar de ir nas raízes que geram os sintomas. A Bíblia já dizia, em Levítico 17:11, que a vida da carne está no sangue. A ciência confirma isso.
O sangue é o grande rio da vida. Imagine um rio cristalino, limpo, transparente, cheio de peixes. A vida assim deveria ser no seu sangue, carregando sempre oxigênio, nutrientes e energia para cada célula do seu corpo. Mas agora imagine um rio poluído, cheio de lixo, de sujeira. A água até continua correndo, mas está mais lenta, mais turva e pesada. Os peixes morrem, a vida desaparece. É exatamente isso que acontece quando o sangue está sujo. E o que polui esse rio da vida? Os nossos hábitos, o excesso de comida industrializada, carregada de corantes, conservantes, aditivos químicos, a falta de movimento, que impede o sangue de circular normalmente e oxigenar todo o sistema. Os tecidos ficam fracos, a mente fica pesada de medo, a raiva aparece, reclamações que liberam hormônios de estresse e inflamam o corpo, o sono ruim, interrompido por luzes, telas e remédios para dormir que não deixam o corpo regenerar-se, principalmente a nossa surdez para os sinais do corpo. Presta atenção. Deus criou o nosso corpo com uma inteligência perfeita. O corpo fala, mas nós não ouvimos. Sabe quando você come algo e meia hora depois já começa a rodar, aquele que comeu? O corpo está dizendo, este alimento não serve para mim. Sabe quando você sente o estufamento físico, gases em excesso, azia? O corpo está gritando, minha gente. Estou sobrecarregado de toxinas. Quando você repete frases como esta, eu ia falar alguma coisa, mas deu um branco nesse momento. A minha memória não é mais a mesma. Isso pode ser falta de oxigênio no cérebro, porque as hemácias não estão conseguindo carregar oxigênio suficiente. É um sinal de sangue sujo. Até mesmo coisas simples, como unhas fracas, queda de cabelo, irritabilidade, sem motivo, claro. Tudo isso são sinais de que o corpo está pedindo ajuda. A Organização Mundial da Saúde declarou uma coisa muito importante: 80% das doenças crônicas poderiam ser evitadas com mudança de estilo de vida. Isso significa que 8 em cada 10 pessoas que hoje sofrem de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos ou câncer, poderiam ter evitado a doença, por incrível que pareça, se cuidassem dos hábitos básicos. Estudos mostram que uma dieta baseada em ultraprocessados aumenta em até 62% o risco de morte precoce. Pois é. O sedentarismo já é chamado pela Organização Mundial de Saúde de o novo tabaco, porque ficar parado mata tanto quanto fumar. As pesquisas publicadas na revista Nature revelaram que dormir menos de 6 horas por noite por apenas uma semana, lembre-se bem, por apenas uma semana, altera mais de 700 genes ligados à imunidade e ao metabolismo. Meus amigos, não é opinião, é ciência. A saúde não depende de milagres caros, ela depende das escolhas que você faz todos os dias. Você já ouviu aquela frase, nós somos o que comemos? Eu digo, não é verdade. Nós não somos o que comemos. Nós somos o que não digerimos e assimilamos. Este é o meu livro, este é o título do meu livro. Porque se você come e digere, tudo bem. Até um alimento pesado, o corpo elimina pelas fezes, pela urina, pelo suor, pela lágrima. Mas se você come e não digere bem, aquilo vai para o sangue. E, quando vai para o sangue, lembre-se bem, tudo que é bom no sangue morre. Tudo que é ruim fica e acumula. E é esse acúmulo silencioso que, ao longo dos anos, abre espaço para diabetes, pressão alta, Alzheimer, câncer. Eu aprendi na prática. O corpo tem 3 capacidades que vêm de Deus. Primeiro, limpar-se sozinho. Segundo, curar-se sozinho. Terceiro, adaptar-se a qualquer circunstância. Essas são as capacidades do nosso corpo. Mas para isso, ele precisa que você coopere com ele. Precisa que você faça escolhas que alimentem a vida, não a doença. Então, meu amigo, minha amiga, se você sente cansaço todos os dias, se você dorme mal, se vive no automático, não pense que é normal. Isso é o corpo dizendo para você, muda agora, ou eu vou adoecer. A doença não aparece de repente. Ela começa nos pequenos sinais que você ignora. Eu estou aqui hoje para te ensinar a ouvir estes sinais. Limpar o sangue, devolver a energia do corpo, alegria à vida. Essa é a verdade sobre a saúde. A felicidade é importante. Não é só viver mais tempo, é viver com qualidade, com propósito, com disposição. É cuidar de si mesmo para também cuidar de quem você ama. Eu quero que você guarde isso no seu coração hoje. Saúde é o seu maior patrimônio. Sem ela, todo o resto perde o valor. Mas com ela, até os dias mais simples se tornam dias de alegria. É muito importante que você lembre isso. Minha gente, chegou a parte mais importante dessa nossa primeira aula. Até aqui, você ouviu a minha história, entendeu um pouco da verdade sobre saúde. Mas agora é hora de olhar para dentro de você mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, a doença nunca aparece de repente. Não, ela não cai do céu. Não.
ela se constrói dia após dia, em pequenos hábitos que parecem inofensivos. E é justamente por isso que nós preparamos este formulário de autoavaliação. Este papel aqui não é um detalhe, ele é simplesmente um espelho que pode ser desconfortável se olhar desse espelho, dessa forma. Mas eu garanto, sem clareza não existe transformação. Eu quero que você responda com sinceridade. Quantos alimentos industrializados entram na sua rotina por semana? Bolacha? Pão de pacote, macarrão instantâneo, suco de caixinha, refrigerante. Gente, tudo isso parece prático, parece inofensivo, mas é veneno lento. A ciência já mostrou, cada porção extra de ultraprocessados aumenta em até 15% o risco de desenvolver o câncer. Sabe o que é pior? É acumulativo. Um pacotinho hoje, outra amanhã, e quando você percebe, a sua corrente sanguínea já está lotada de químicos que o corpo não consegue eliminar. Aí começam os problemas. Eu já atendi uma senhora que dizia: doutor, eu como direitinho, eu só não vivo sem meu pãozinho francês e sem meu refrigerante na janta. Parecia pouco, mas quando fomos analisar o sangue dela, o seu dia a dia também, como resultado, o sangue intoxicado, totalmente intoxicado, inflamação, o corpo inteiro estava inflamado. Agora, olha para o lado oposto. Quantas frutas e verduras você come por dia? Se a sua resposta é uma maçã, uma banana, olha lá, você está muito abaixo do mínimo. A Organização Mundial de Saúde recomenda 5 porções por dia para manter o corpo nutrido. E mesmo assim, a maioria das pessoas não chega nem perto. E tem mais. Você mastiga bem a comida? Ou engole rápido? Quem come rápido não digere bem. E lembra da minha frase? Nós não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. Se você não mastiga, você não digere bem. Se você não digere, não absorve. E se não absorve, tudo que é ruim vai para o sangue. Agora vamos falar do sono, ok? Você dorme quantas horas por noite? Se a sua resposta é menos de 7, seu corpo já está sofrendo. Um estudo publicado na revista Nature mostrou que dormindo menos de 6 horas por noite, por apenas uma semana, já é suficiente para alterar mais de 700 genes ligados à imunidade e ao metabolismo. Ou seja, preste atenção, só uma semana mal dormida já é um ataque ao seu corpo. E não é só a quantidade, é a qualidade também. Seu quarto fica escuro de verdade? Ou tem sempre uma luzinha ligada? A TV no fundo está ligada? O celular está piscando? Se o quarto não estiver escuro, o corpo não produz melatonina, como deveria produzir. E sem melatonina, não existe sono profundo. Acredite nisso, né? Não existe reparação celular. Eu já vi mães que me diziam: Jimmy, eu durmo 8 horas, mas acordo cansada, como se não tivesse dormido. Por que isso acontece? Eu, quando fui perguntar: como é que você dorme? A resposta foi sempre a mesma: celular na cara o tempo inteiro, TV ligada no fundo. Gente, isso não é sono. Isso não é sono, minha gente. Isso é anestesia. E se você usa remédio para dormir, atenção, o remédio desliga a consciência, mas não dá sono profundo. E pode até acordar achando que descansou, mas as suas células não se regeneraram. Agora, seja sincero com você mesmo. Quantos dias por semana você se movimenta? Trabalhando na movimentação de verdade? Eu não estou falando de academia cara. Não estou falando disso. Eu estou falando de movimento, caminhar, alongar, subir escadas, pedalar, dançar. Isso são movimentos. A Organização Mundial de Saúde também já declarou: o sedentarismo é o novo tabaco. Eu já falei isso antes, lembra? Ficar parado mata quase tanto quanto fumar. Eu conheci um homem que dizia: doutor, eu não tenho tempo para exercício. Meu trabalho é pesado. Mas quando fomos verificar o que ele fazia, na realidade, ele passava 10 horas por dia sentado entre o computador e o sofá. Isso é um veneno para a circulação e o coração, para a mente também. Olha só, mais de 2 horas seguidas sentado já aumenta o risco de trombose, varizes e problemas cardíacos. Pequenas pausas fazem a diferença, minha gente. Levantar, caminhar 5 minutos, alongar os braços, esticar, espreguiçar. Isso constrói a saúde, é muito importante. Nas escolhas pequenas que vai constar tudo. Agora, vamos olhar para a digestão. Você sente azia, queimação, refluxo? Você sente estufado depois de comer? Você sente gases em excesso? Tudo isso é sinal de que a digestão não está funcionando. Voltamos à digestão, que é o meu livro. Não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. A digestão ruim significa sangue sujo. O sangue sujo é terreno fértil para todas as doenças. Eu já vi pessoas que comiam saudavelmente, mas diziam: Jimmy, mesmo comendo bem, eu vivo cansado. E quando fomos avaliar, o problema não estava no que comiam, mas no que não conseguiam digerir, porque comiam rápido. De nada adianta comer salada se o corpo não absorve os nutrientes. E aqui vai um alerta para você. Okay? Se você já percebeu pedaço de comida mal digerida nas fezes, isso é grave. É o corpo dizendo: eu não estou absorvendo nada. E lembra, se você sente sono pesado logo depois de comer, isso não é normal.
É um sinal de que o corpo está gastando toda a energia para lidar com os alimentos não digeridos. Agora vamos para frente. E talvez seja a parte mais negligenciada. Quantas vezes do dia você reclama? Quantas vezes você diz, não tem jeito, é da idade, da minha família, todo mundo tem esses problemas, sou derrotorista, sou derrotado. Perigo, minha gente, cuidado. Este momento é perigoso, ok? Os médicos dizem, não tem mais jeito, você acredita, o problema é sério. Você tem 30 dias de vida, como aconteceu comigo, o problema é sério. Eu gostaria que hoje o senhor pensasse diferente. A ciência já mostrou que pensamentos negativos, crônicos, aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que enfraquece o sistema imunológico e favorece o crescimento de células cancerígenas. Minha gente, o que você acredita sobre a sua saúde importa. Se você acha que não tem solução, você já está entregando a vitória para a doença. Mas se você acredita que pode mudar, que pode se levantar, que Deus te deu um corpo capaz de se curar, então você já ativou uma força que nenhum remédio é capaz de dar, por incrível que pareça. Agora vamos falar um pouquinho sobre água. Quantos copos de água você bebe por dia? Preste atenção ao seu corpo. Se ele precisa de líquido, faz você sentir sede. Beba, ok? E atenção, café, refrigerante, álcool não são água. Pelo contrário, eles desidratam ainda mais. Estudos mostram que apenas 2% de desidratação já são suficientes para reduzir a memória, a concentração e a energia. Então, se você anda esquecido, cansado, irritado, pode ser que o problema seja simplesmente na água, a falta de água também. Por fim, o ambiente em que você vive, quanto tempo você passa em contato com a natureza? Você recebe sol? Você fica de frente para o sol todos os dias ou passa a semana inteira sob luz artificial? Você fuma ou convive com fumantes? Não existe dose segura de cigarro, minha gente. Cada tragada é um ataque ao corpo. E o álcool? Dinho, mas é só social. Sabe que cada gole sobrecarrega o fígado, aumenta a inflamação no corpo e enfraquece as suas defesas. E o estilo de vida, corrida que você leva, vai começar a ficar deficiente. Essa pressa que o mundo moderno tem hoje é um dos maiores ladrões de saúde. Sempre correndo, sempre atrasado, sempre estressado. E sabe o que o corpo faz com esse estresse constante? Ele libera hormônios que inflamam e engordam o corpo também. Acelera o envelhecimento. Eu já vi jovens de 30 anos com exames de um corpo de 60. Só por causa da vida acelerada, sem descanso, sem pausa e com drogas também, é claro. Agora, depois de responder tudo isso, eu quero que você escolha um único hábito para começar a mudar hoje. Pode ser simples, desligar as telas da TV, meia hora antes de dormir, ok? Caminhar 10 minutos depois do almoço, comer um alimento verde cru por dia, isso é importante. Não subestime o poder do pequeno, porque a sua saúde não muda com um milagre de um dia para o outro, não acontece dessa forma. Ela muda com a constância. Esse formulário é o seu mapa. Ele mostra onde você está agora, para onde você precisa ir depois. Mas quem precisa caminhar é você. Eu quero que você guarde isso com você. Quem planta saúde no presente, colhe vida no futuro. Minha gente, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. No desafio Fábrica Saúde, eu quero começar dizendo uma coisa para você muito importante. Não esqueça disso. Parabéns. Parabéns por ter ficado até aqui. Você poderia ter feito qualquer outra coisa com esse tempo, não é mesmo? Poderia estar no sofá, rolando o seu celular, assistindo televisão. Você poderia escolher outras coisas a fazer, mas escolheu investir em você. E é esse gesto já te coloca em um grupo muito pequeno de pessoas que realmente estão dispostas a mudar. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Hoje você já fez uma aula. Você já lutou por uma coisa. Você aprendeu que muita gente não faz o dia inteiro, anos inteiros, a prestar atenção ao seu corpo. Eu quero que você pare um minuto e pense. Pense nos seus filhos, se você tem. Pense nos seus netos. Pense no seu cônjuge, dos seus pais, das pessoas que caminham ao seu lado. Você não está aqui só por você. Eles também precisam de você, e precisam de você saudavelmente. Eles precisam da sua energia, da sua presença, do seu sorriso. Sabe qual é a maior herança que você pode deixar? Não é dinheiro, não são bens materiais. É uma vida longa, cheia de vitalidade, onde você pode ensinar para abraçar, poder brincar, cuidar das pessoas que estão com você, que as pessoas vejam a sua presença, a sua alegria, vivam a sua vida. Já perdeu alguém querido para essa doença do câncer? Pois é, se alguém perdeu, você sabe o que é sentir a dor. Eu quero que essa dor se transforme hoje. Presta atenção. Num combustível que você diga para si mesmo: na minha casa, isso não vai se repetir. Eu vou ser exemplo de saúde para a minha família. Esta primeira aula foi fundamental, porque sem consciência não existe transformação. Hoje, você se olhou no espelho da verdade.
Talvez tenha descoberto que dorme mal, talvez percebeu que está bebendo pouca água, talvez percebeu que está reclamando da vida e alimentando pensamentos negativos, ou até que a sua alimentação está mais carregada de industrializado do que você imaginava. Não importa qual foi o ponto que mais te chamou a atenção. O importante é que agora você tem clareza. A clareza é poder, porque só quem enxerga a realidade pode escolher mudar. Mas eu não vou te deixar sozinho nisso. Nessa caminhada, eu vou estar com você. Esse desafio foi pensado como um mapa, uma sequência que vai te conduzir passo a passo. Cada aula é uma peça desse quebra-cabeça. E juntas, elas vão te dar um novo olhar sobre a saúde. Um olhar de medicina convencional, natural. Na aula 2, nós vamos falar sobre a mente. Eu vou te mostrar por que tantos adoecem, não apenas pelo que comem, mas principalmente pelo que pensam e como pensam. Você vai entender como a mentalidade negativa rouba a energia, rouba a imunidade e abre a porta para as doenças. Na aula 3, nós vamos mergulhar na alimentação saudável. Você vai aprender quais escolhas limpam o sangue e devolvem força ao corpo. Na aula 4, vamos falar da movimentação moderada. Não é maratona, não é academia cara, não se trata disso. São movimentos simples que ativam a vida. Ativam a vida dentro de você. Na aula 5, nós vamos falar da digestão e do funcionamento do corpo. E é aqui que tudo se conecta. Para você aprender como evitar a sobrecarga e permitir que o corpo faça o que nasceu para fazer. Curar-se sozinho. Mas deixa eu te dar mais uma orientação. Orientação prática. Para amanhã, hoje. Você já respondeu esse formulário de autoavaliação. Você descobriu pontos fracos, pontos críticos. Eu quero que você escolha um só ponto. Apenas um. E amanhã já coloque em prática uma pequena mudança. Se é o sono, desligue o celular e a TV. Meia hora antes. Muito importante. Antes de dormir, claro. Se há reclamação, faça um esforço consciente de substituir a queixa por uma palavra de gratidão. Esse é um pequeno passo que vai preparar o terreno para a nossa próxima aula. Quando você chegar lá, eu quero que você já tenha em movimento feito do seu diário. Já tem mudanças, já está experimentando o gostinho da transformação. Então, parabéns por esse seu primeiro passo. Esse foi só o começo. E se esse começo já mexeu com você, se prepare, porque o que vem pela frente vai transformar a sua vida de verdade. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Cuide de você e lembre-se, quem planta saúde no presente, colhe vida no futuro. E lembre-se uma coisa importante, se não tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois.